Fala, meu querido, minha querida, tudo certo? Tudo bem com você? Olha só, se você está participando da nossa gamificação, a Game Física, e chegou até aqui, então você está na segunda missão da sua primeira fase. Mas, se você chegou até aqui e não sabe do que eu estou falando, não tem problema, você vai ter um conteúdo de qualidade aqui. Mas você não conhece gamificação ainda, então escreve aqui embaixo que você não sabe o que é gamificação, que eu vou fazer um vídeo e te falar sobre isso. Beleza? Eu sou o seu professor Alex Silva e segue comigo. Quer ver? Dá uma olhada, dá só uma olhada no que acontece com essa garrafinha na sequência aí, enquanto o mergulhador vai descendo com ela, mergulhando na água. Saca só, saca só. Viu só? Viu o que aconteceu com ela? Vamos entender isso? Vamos sim, agora mesmo. Pô, já já. Depois que você fortalecer com aquele like aí, não é inscrito? Pô, se inscreve no canal. Faz parte da missão, hein? Se inscreve no canal aí. Vamos lá ver por que aconteceu? Simbora. Existe um princípio na física chamado princípio de Stevens. E ele quer dizer, para que ele serve? Para que serve isso? É para calcular a pressão devido a uma coluna de fluido. Pode ser a pressão lá na torneira, porque a caixa d'água tem um cano que liga até a torneira. Esse cano está cheio com água. Então você mora no primeiro andar de um prédio, então a caixa fica lá em cima e você aqui embaixo. Então o cano sai da caixa e vai até a sua casa. O cano tem um certo tamanho, uma certa altura, e ele está cheio d'água. A pressão lá embaixo vai ser uma. Mas se você mora na cobertura e a caixa d'água é no andar acima, né? Não é um andar, ela está um piso acima, tem uma distância pequena, o cano ela é menor, vai ser uma altura menor da caixa d'água até a torneira da sua casa. Isso vai influenciar na pressão? Bom, a gente vai ver aqui o que é esse princípio de Stevens e eu espero que você saiba responder isso até o final desse vídeo. Vamos lá. Então olha só, isso de azul representa o fluido, que pode ser a água, e aqui fora tem um recipiente, ele está dentro de recipiente, não está todo cheio, tá vendo? Aqui tem um P0 e aqui tem um outro ponto. Isso quer dizer a pressão atmosférica, ó, esse ponto aqui indica a pressão atmosférica e esse ponto aqui é o ponto que nós queremos saber qual a pressão aí. Nós vamos chegar nisso daqui, ó. A pressão lá no fundo é a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes altura. Tá? Então vamos ver o que é isso. Como é que a gente faz para chegar nessa expressão aí? Bom, o princípio de Stevens fala o seguinte, eu vou tirar a pressão atmosférica por enquanto, tá? Vou retirar ela aqui por enquanto, depois a gente volta com ela, só para a gente analisar. Então se eu tenho uma coluna de fluido aqui assim, ó, essa coluna vai produzir uma pressão aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Até porque o peso desse fluido é uma força. Ó, o peso desse fluido é uma força. Eu já vou adiantar um pouquinho para vocês, porque a pressão é força sobre área, né? Então, olha só. Aqui nós temos que pressão é igual força sobre área. A força que está sendo feita aqui, bom, vamos supor aqui antes que a gente tem uma mesa aqui assim, só para poder falar que tem uma área, ó. Então, o fundo desse tubo, ou essa água que está descendo no fundo do tubo, esse fluido que quer que seja, vai fazer uma pressão sobre essa mesa aqui. Vamos imaginar que esse tubo é circular, é um cilindro, na base é circular. Então, a força que vai ser exercida é, na verdade, o peso dele. O peso, eu vou escrever peso mesmo, em vez de escrever P, porque já tem o P para pressão, vai me confundir. Né? E a área, bom, a gente vai ver o que vai acontecer com essa área depois. Então, como a força é, na verdade, o peso dessa água, a gente pode escrever aqui pressão é igual força sobre área. Força sobre área. Bem, porém, peso é igual massa vezes gravidade.
Então a gente pode escrever aqui, pressão é igual peso, que é massa vezes gravidade, dividido pela área, tá? Só que a gente sabe que densidade, eu vou colocar o D aqui, tá? Ó, densidade é igual massa sobre volume. Sendo assim, então, isso implica, então, que a massa é igual densidade vezes volume. Então vamos reescrever. Pressão é igual massa, que é densidade vezes volume, vezes gravidade, dividido pela área. Olha só onde é que nós vamos chegar. Ó, presta bem atenção. Só que volume vai ser área da base vezes altura. Então, olha, pressão é igual densidade vezes volume, que é área da base vezes altura, vezes a gravidade dividido pela área. Agora, observa que tem área em cima e área embaixo. Então, nós teremos o seguinte. Pressão é igual densidade vezes altura vezes gravidade. É mais comum você encontrar pressão é igual dGH. É a mesma coisa, porque é um produto, né? Só que você, não sei por que a galera encontra mais com esse... A galera escreve mais dessa maneira. Então, dGH, densidade vezes gravidade vezes altura. Vamos voltar lá para ver? Como é que está lá em cima? Densidade vezes gravidade vezes altura. Alex, e esse P0 aqui? Bom, é porque, além disso, esse mergulhadorzinho, por exemplo, ó, tem um mergulhador aqui, ó, ele está aqui, ó. Esse mergulhador está sujeito à pressão da água, essa pressão aqui da água, que nós chamamos de pressão hidrostática. Então, aqui, ó, pressão pressão hidrostática, que é a pressão da água, mas acima da água aqui, ó, tem a pressão atmosférica que está agindo sobre ela aqui, ó. Então, ela vai somar sobre essa pressão para agir sobre o mergulhador lá embaixo. Então, aqui a gente tem a pressão atmosférica, por isso que está somando lá, tá? Agora, o conjunto dessas duas aqui, ó, pressão hidrostática mais pressão atmosférica, que é a pressão total, a gente chama de pressão total. Ou então pressão manométrica. Por que pressão manométrica? Porque um manômetro, que é um instrumento utilizado para medir pressão, ele mediria ela. Vai medir a pressão total. Tudo bem? Tudo certo? Ok? Beleza? Então olha só, vou fazer um exercício e vou deixar um para você fazer. Beleza? Então segue aí comigo. Um mergulhador devidamente equipado e bem treinado, claro, desce a uma profundidade de 10 metros. Então a altura que ele desceu é de 10 metros. Em uma água cuja densidade, deu o valor da densidade, é de 1000, vou escrever 1000 assim, ó, só porque eu quero, quilogramas por metro cúbico. Vou botar o colchete aqui que eu sempre gosto de colocar, que fica mais organizadinho. Num local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber a pressão manométrica e a pressão hidrostática sobre ele. Letra A, a pressão hidrostática. Então, para a pressão hidrostática, vamos fazer aqui do cantinho, ó. Fazer aqui a letra A. Para a pressão hidrostática, a gente tem que pressão é igual densidade vezes gravidade vezes altura. Então, bora lá. A pressão hidrostática é densidade, 10 ao cubo, vezes gravidade, 10 elevado a 1, né? Vezes a altura, que nesse caso é a profundidade, então será a altura de água que tem em cima dele,
10 metros também. Então a pressão hidrostática, vou botar o Hzinho aqui, ó, vou botar hidro, é igual. Aqui a gente sabe que está elevado a 1 e aqui está elevado a 1. Então vai ficar 10 elevado a quinta. Se a pressão é Newton por metro quadrado, que é Pascal, né? Newton por metro quadrado. Esse é o valor da pressão hidrostática. O que significa mesmo isso? Isso é a pressão devido à água que está em cima dele. Ou seja, ele estava no nível do mar, na pressão atmosférica, por exemplo, desceu 10 metros, acresceu, aumentou essa quantidade de pressão sobre ele devido à água. A pressão hidrostática vai ser de, a gente pode colocar assim, ó, 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é Newton por metro quadrado. Tá? E agora a pressão manométrica. Bem, gente, a pressão manométrica é só a gente somar a pressão atmosférica a isso daí. Então, a pressão total ou pressão manométrica, ela vai ser a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Então, a pressão total ou manométrica, ela vai ser 1 vezes 10 a quinta, que é a pressão atmosférica, mais 1 vezes 10 a quinta, que é a pressão hidrostática. Logo, a pressão total será de 1 mais 1, 2 vezes 10 a quinta Pascal. Resposta está aqui. Pressão total, ou manométrica, é de 2 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Gente, se a gente considerar sempre a densidade da água como 1000 kg por metro cúbico, a cada 10 metros que você desce, aumenta uma pressão atmosférica. Por isso que deu 2 aí, ó. Uma pressão atmosférica da própria atmosfera, mais um dos 10 metros da água, 2 pressões atmosféricas, 2 atm, ou 2 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Bora para o seu exercício agora? Então segura aí. Torricelli realizou uma experiência para medir a pressão atmosférica. Ele fez vácuo em um tubo e colocou dentro de um recipiente contendo mercúrio líquido, conforme a figura. A pressão atmosférica equivaleu à pressão de uma coluna de 76 centímetros de altura. Qual teria sido a altura da coluna se ele tivesse usado um óleo cuja densidade é de 800 kg por metro cúbico? Olha lá. Torricelli pegou um tubo, fez vácuo, virou a parte aberta, colocou dentro de mercúrio líquido. É claro que ele não encostou a mão naquele, eu acho que não, né? E quando ele terminou, a pressão atmosférica empurrou o mercúrio para baixo, que subiu pelo tubo até numa altura de 760 milímetros, 76 centímetros. E aí a pressão atmosférica, então, é de 76 centímetros de mercúrio. Tá? Se ele tivesse utilizado um óleo cuja densidade é de 800 kg por metro cúbico, qual deveria ter sido a altura da coluna de óleo para equilibrar a pressão atmosférica? Resolve aí e comenta aqui embaixo o resultado que você achou, tá? Quero ver, coloca aqui embaixo. Tranquilidade? Olha só, faz aí. Se tiver dúvida pode colocar aqui também, mas botando o resultado. Quero ver quem vai conseguindo fazer essa parada. Então, chegou até aqui, chegou ao final, ok, tudo jóia, tudo tranks. Deixa logo o seu like, dá aquela fortalecida legal e tal, pra gente ficar sempre mandando conteúdo bacana pra você, dar sugestão de conteúdo, interage, o canal é seu, vamos fazer esse negócio crescer, vamos que vamos. Olha só, e tem mais novidade pela frente, a Game Física tá no auge, tá no aquele furdunço danado e tá muito massa, o aulão vai ser sinistro, mas tem mais coisa pela frente que eu tô, ó, cabeça não para, tá planejando. Então deixa logo o seu like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra alguém, tranquilo? E você tem outros vídeos que você pode ver aqui no canal, eu vou deixar aqui pra você, ó, outros vídeos pra você fazer a festa, tranquilidade? Te vejo logo, logo. Aquele abraço, Wakanda Forever. Ah, moleque!